Sejam todos bem-vindos a mais essa aula, essa videoaula, tá? De forma remota, de forma acessível por meio dos meios sociais para vocês. Eu, professor Valquim, professor de Física do Águia Colégio de Curso, e essa aula é direcionada aos alunos do ensino médio, primeiro ano médio, tá bom? Da disciplina de Física. Nós vamos trabalhar hoje dando sequência àquilo que a gente já vinha trabalhando dentro do nosso livro, do nosso material didático, que vocês possam pegar o material de vocês. Na página 9 nós vamos tratar hoje sobre velocidade vetorial, tá bom? Então a gente já veio trabalhando, a gente já veio basicamente entendendo o que significa uma questão de um vetor, a soma de vetores, deslocamento de vetores, e hoje nós vamos ver especificamente a velocidade vetorial. Primeiro a gente deve saber o quê? Que a questão do vetor, a gente deve saber que ele tem módulo, direção e sentido, tá? Ele tem esses pontos definidos, essas características definidas para a questão vetorial, tá certo? O vetor tem módulo, direção e sentido, tá bom? Então a gente já viu anteriormente, a gente realizou até algumas atividades que a gente viu essa direção, esse módulo e esse sentido para essa questão vetorial, tá? Página 9 do livro de vocês. Então nós temos aqui, ó, nós temos essa imagem, tá? Aqui abaixo, que parece ser bastante complicada, mas quando a gente começa a desmembrar ela, a entender ela, a gente vai ver que não é isso tudo, é algo mais simples do que a gente pensa, tá bom? Então nós temos a figura, mostra a posição 1, que aqui está mostrado como P1, e o P2, que é a posição 2. No instante de T1 e T2, o tempo 1 e o tempo 2, de um movimento sobre uma trajetória retilínea. O nome já está dizendo que é uma trajetória de forma reta, tá bom? Então, nós temos, chama-se velocidade vetorial média, o coeficiente do vetor deslocamento, tá? Pelo tempo ΔT, gasto nesse deslocamento. Mas antes de tudo, olha aí mais uma vez para a imagem de vocês, que a gente vai ver a questão vetorial. Nós vamos ver aqui acima um ΔS, que para nós é o espaço percorrido, tá? ΔS significa espaço percorrido. E abaixo nós temos um ΔR, que significa o vetor deslocamento, tá bom? Então nós temos o P1, que é o ponto 1, o P2, que é o ponto final da trajetória, T1, tempo 1, o T2 também aqui, que é o tempo 2 em que ele fez a trajetória, tá? Então, aí nós temos a fórmula abaixo, grifada em azul, marcado aqui em azul, ó. Essa fórmula que fica Vm é igual a ΔR, ΔR que significa o vetor deslocamento, mais uma vez, e o ΔT, que é o tempo dessa trajetória, em que o ΔT significa o T2 menos o T1. O que significa isso? A velocidade final menos a inicial. Perdão, o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Então, essas características de VM, elas são mais uma vez lembradas aqui dentro do nosso assunto, que temos módulo, direção e sentido, tá? O módulo significa VM igual ΔR sobre ΔT. ΔR, mais uma vez, é o vetor do deslocamento e ΔT é o tempo. A direção é a mesma de ΔR, tá? Do vetor de deslocamento, e o sentido também é o mesmo de ΔR. Então, para o intervalo de tempo muito pequeno, isto é, quando ΔT tende a ser zero, a velocidade vetorial média é denominada velocidade vetorial instantânea, que é indicada por V, tá? Aí nós possamos comparar essa velocidade vetorial instantânea, nós vamos lembrar da questão da velocidade escalar, que a gente trabalhou lá no módulo passado, tá bom? Em que V igual a um limite, tá certo? Que está para Vm dividido sobre ΔT, que tende a ser zero, tá bom? Então tem aqui abaixo, também em azul, marcado para que a gente veja. A velocidade vetorial instantânea tendo o módulo sempre igual à velocidade escalar instantânea, tá? Então, essa velocidade vetorial, ela tem muito a ver com a questão da velocidade escalar que a gente viu anteriormente. A velocidade vetorial média, que é a Vm, com o tracinho acima do V, que significa o vetor, tem direção dada pela reta P1 e P2, que é secante a trajetória. À medida que P2 tende para P1,
a reta secante tende para a reta tangente da trajetória em P1, tá certo? Então é importante ainda dizer o quê? Quando ΔT tende para zero e ΔR também tende para zero, mas que o coeficiente é o quê? ΔR dividido por ΔT, que é o vetor deslocamento dividido pela questão do tempo. Há um valor que não é zero, tá? Então assim, esse dois coeficiente eles tendem a uma sequência de zero, tá bom? Limite que é módulo da velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é medida aqui para a questão vetorial como v, tá? Sobre um tracinho no vetor acima e a tangente da trajetória. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui que a gente possa entender. A gente está numa estrada seguindo de carro em alta velocidade, tá? Choveu nessa estrada, caiu óleo na pista e quando a gente vai fazer a curva nessa estrada em alta velocidade, o carro não segue na curva, ele quer seguir de forma reta, tá certo? Outro exemplo, se a gente amarra uma pedra num barbante e começa a girar, a gente fica girando, tá? E esse barbante quebra, a pedra não continua rodando. Se ele quebrou aqui nessa posição, a pedra tende a ir reto, tá certo? O que significa que essa velocidade instantânea ela é tangente à trajetória. Tá? A trajetória seria isso, circular, não é? Mas essa questão de tangente, ela vai reta. Outro exemplo é quando a gente está andando no ônibus, o ônibus está em alta velocidade e ele vai fazer a curva, o nosso corpo, o carro faz isso, e o nosso corpo tende a ir para frente, tá? Porque a gente quer seguir o mesmo sentido sair pela tangente, é o que a gente fala, sair pela tangente, tá bom? Então aqui também a gente tem uma imagem que diz que assim podemos concluir que a velocidade vetorial instantânea tem direção sempre tangente à trajetória e o sentido do movimento. Aí temos aqui uma representação disso que a gente leu, disso que a gente falou aqui acima, tá bom? Que diz isso. Aí temos aqui um P1, temos o P2 que é o ponto inicial e o ponto final, temos a tangente que segue assim a curva e o sentido da tangente vai reto, tá bom? Temos a secante, temos a secante também. E a velocidade média vetorial aqui abaixo, tá bom? Então, esses são pontos específicos que vocês podem anotar aí, que a velocidade instantânea é tangente à trajetória, tá? Eu dei o exemplo aí do carro, dei o exemplo da pedrinha também. E que esses são as questões vetoriais, que a gente deve lembrar também, outra coisa importante, que ela sempre vai apresentar módulo, direção e sentido. Essas são características importantes. Se por acaso, em algum outro momento no trabalho, numa futura avaliação, a gente fazer uma pergunta como essa ou trazer uma questão como essa, vocês devem saber esses pontos específicos e característicos dessa velocidade vetorial, da questão vetorial propriamente dita, tá bom? Vamos lá, seguindo, nós vamos ver agora aceleração vetorial, tá bom? Na página 9 ainda. Se um móvel tem velocidade vetorial V1 no instante T1, a velocidade vetorial V2 no instante T2, sua aceleração média, que nós vamos ter descrito pela letra A, na frente um M, com a questão do vetor em cima, nesse intervalo de tempo é dada por AM é igual a ΔV sobre ΔT, ΔV que significa deslocamento e ΔT tempo, que significa igual a V2 menos V1, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido sobre T2 menos T1, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Tá aqui, ó. Descrito aqui essa fórmula. Se AR é igual a zero, o móvel tem velocidade vetorial constante, que significa que o móvel está em movimento retilíneo ou uniforme, tá? Aí temos aí esses dois casos. Vamos ter aqui um primeiro caso da trajetória retilínea. O vetor tem a mesma direção da trajetória no módulo igual a da aceleração, isto é, tá? Aí nós temos aqui o movimento, que a gente chama de movimento retilíneo acelerado, tá bom? E o movimento
que a gente chama de movimento retilíneo retardado. Por exemplo, está em movimento sobre uma trajetória, sobre uma linha reta, e quando você vai na questão da velocidade, você começa a frear a moto ou o carro, tá? Esse movimento, quando você freia, ele vem um movimento contrário a esse corpo, tá? O que a gente chama de movimento retilíneo retardado, tá? E quando você acelera, continua a acelerar, esse movimento vem sendo um movimento como acelerado, tá? Então, para aceleração escalar, nós temos, só retornando e relembrando as aulas passadas, a fórmula de AM igual a ΔV, que é o deslocamento, sobre ΔT. Já para aceleração vetorial, nós temos AM com o símbolo do vetor igual a ΔV menos ΔT, tá bom? Que diz o seguinte: se nós temos uma imagem como essa, por exemplo, aqui, ó, tá? Uma trajetória aqui, que ela tem meio que uma curva aqui, tá? Mas essa velocidade 1, quando ela vem, ela segue nesse sentido, embora a trajetória faça essa curva. E aqui a velocidade 2, a curva vem descendo, mas o sentido segue sempre tangente também a essa curva, tá bom? Que diz o seguinte: aí nós vamos traçar, baseado nessa imagem, esse outro vetor aqui, tá vendo? Ó? Que um subiu e o outro desceu, tá bom? Que diz o seguinte: V1 mais ΔV é igual a V2. Isso aqui é a representação vetorial, tá? Ou ΔV é igual a V2, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Isso aqui é uma questão de fórmula. Se por acaso vem a questão numérica, a questão representativa dos números, só é a gente encaixar dentro da forma e trazer o valor exato para esse vetor. Isso que era apenas uma trajetória, tá vendo aqui, ó? A questão da trajetória fez uma questão curva aqui, um vetor 1 subiu, o vetor 2 desceu para cá. Nós transformamos nisso daqui, ó, aqui. Um vetor 1 que sobe, um vetor 2 que desce, tá bom? E esse ΔT é esse intervalo aqui, o de tempo, que fica aqui juntando um ao outro. Aí nós temos para isso aí a aceleração vetorial média dentro dessa fórmula. É o que tem aqui no livro também. Primeiro caso para trajetória retilínea. E nós temos aqui um segundo caso para trajetória curva, tá? Que foi um exemplo desse daí também que eu apresentei no caderno. Que diz o seguinte: no movimento variado curvilíneo, o corpo está sujeito a duas acelerações vetoriais, que uma é a tangencial, que é a AT, e a centrípeta, que é a CP, tá bom? Aí, mais à frente, tanto aqui no livro, como algumas características aqui algumas anotações que eu fiz aqui no caderno, nós vamos tentar entender um pouco sobre essa aceleração centrípeta e sobre essa aceleração também tangencial. Tá? Essa tangencial eu já vim trazendo algumas especulações aí ao longo do vídeo da aula, tá? Que é essa questão da tangente desse vetor, e temos as representações aqui abaixo também para as duas acelerações, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai tentando esclarecer cada vez mais esses pontos dessas acelerações, dessa questão vetorial, que ao longo do tempo ela vai se apresentando para nós, para que a gente possa aproveitar tudo que ela tem de melhor para a gente e tirar todas as dúvidas possíveis, tá, pessoal? Então até a próxima aula, a gente vai conversando, a gente vai tirando nossas dúvidas. Espero ter contribuído um pouco mais com o aprendizado de vocês, ok? Então a gente vai conversando, fiquem todos bem.